Olá pessoal, o vídeo de hoje vai tratar sobre película de vidro automotivo. Existe a legislação de trânsito, onde ela está sempre passando por mudanças. Na mais recente mudança, o para-brisa dianteiro, os vidros laterais dianteiros, eles têm uma transparência mínima exigida de 70%. Essa transparência ela equivale à película G70, por exemplo. Esse G ele pode mudar, mas o 70 indica a transparência da película. Os vidros dianteiros, laterais dianteiros e o para-brisa, eles pegam a metade dianteira do carro, ou seja, da coluna B. A coluna B, que é aquela coluna que fica entre a porta do motorista e a porta de trás do passageiro. Aqui na imagem, eu não sei se vocês conseguem ver, aqui é a coluna B. Então, da coluna B para trás do carro é livre, segundo a legislação. Porém, alguns especialistas de trânsito falam que não pode ser 0% de transparência. Tem que ser pelo menos alguma transparência tem que ter. Digamos aí então que 1% para cima. Na prática, pode-se instalar a película G5, onde ela deixa passar apenas 5% de luminosidade. Da coluna B para frente, como eu já mencionei, é 70%. Então, 70% seria a película G70. Outros fabricantes, ou dependendo da cor da película, esse G pode mudar. Tem a CR70, por exemplo, né? Agora, o que acontece? A legislação é simples de entender. Da coluna B para trás está livre, qualquer tonalidade. Da coluna B para frente tem que ser o mínimo de 70%. Então agora eu vou dizer, nós consumidores estamos sendo enganados. Por que nós estamos sendo enganados? Porque a película da frente, 70%, ela equivale, na verdade, à película G70. Mas aqui em Fortaleza, por exemplo, nas lojas de Insufilme que eu fui, digamos que foi uma concessionária de carro, não é de hoje, pessoal, isso aí já faz tempo que eu ando pesquisando sobre isso. Então, as concessionárias, elas normalmente, elas têm, eu não vou falar que marca de película, né? Mas elas têm normalmente 3 tonalidades de película. Não é nem a concessionária muitas vezes. Tem concessionária que ela própria tem seus funcionários e instalam as películas. Mas a maioria é um serviço terceirizado. Então vem uma empresa de fora, entra dentro da concessionária e lá ela faz a instalação da película automotiva. O que acontece é que aqui no Ceará, Nordeste é muito quente. Então essa película G70, ela é muito, a tonalidade é muito clara, né? Fica aí uma transparência realmente muito grande. Para o nosso Sol, não é suficiente. Essa é a grande verdade. Só que nós temos que obedecer à legislação de trânsito. Tudo bem se nos fosse passado pelo instalador, pelo lojista, pelo distribuidor da película, a verdade sobre o assunto. Aí entra onde eu digo que nós estamos sendo enganados. Normalmente eles têm à disposição 3 películas. Normalmente a película G5, ela tem 5% de transparência. A película G20, ela tem 20% de transparência. E a película G35 é a mais clarinha. Ela tem 35% de transparência. Veja que 35% é a metade dos 70% que a legislação exige para que nós tenhamos os vidros laterais dianteiros e o para-brisa dianteiro. Então, assim sendo, quando você chega numa loja e você chega para o instalador ou para o vendedor da película e você diz:
olha, eu queria uma película automotiva e eu queria tudo dentro da lei. Então a pessoa vai e diz para você, não, tudo bem, nós colocamos a película, você quer a mais clara ou mais escura? E aí você, consumidor, diz, não, eu quero a mais clara, mais clarinha. Então ele coloca a película G35, normalmente ele só tem essas três, G5, G20 e G35. É uma regra? Não. Você vai encontrar lojistas que têm outras películas. Mas veja que a maioria é dessa forma. Então você chega e diz, inclusive até distribuidor. Eu tenho um amigo que é lojista, pode ser até que tenha uma continuação desse vídeo, mostrando a instalação, porque o meu carro, pessoal, aqui da coluna B para frente ainda não está com isso filme ok. Só está da coluna B para trás. Eu vou mostrar isso para vocês em seguida. Então pode ser que fazendo a instalação eu faça outro vídeo ou não, não sei. Tá? Vamos ver as condições. Então o lojista ele tem boa vontade quando ele está sabendo como é que a legislação funciona, qual película tem a transparência e tal, o que é muito lógico. E se a pessoa não está sabendo, hoje em dia todo mundo tem um celular, tem ali o Google, a pessoa pode fazer uma pesquisa rápida, certo? Então o próprio consumidor pode se informar. Esse vídeo tem esse intuito, né? Mas o que acontece? Então o lojista ele liga para o distribuidor e ele pede a película correta. Aqui para frente ele pede a película G70. E o distribuidor diz para ele, não, nós não temos porque não tem saída. E por que não tem saída a película correta, a G70, que é o mínimo permitido por lei? Era para ter saída. Quantos carros nós temos em Fortaleza com isso filme instalado? Com película automotiva instalada nos vidros. Então, o que acontece é o seguinte, não tem saída. E por que não tem saída? Porque a forma como é passado para o consumidor está sendo enganado. É passado para o consumidor, olha, nós temos a película mais escura, a média e a mais clarinha. Qual que você quer? Se você não entende nada, você vai dizer a sua preferência. Mas digamos que você ainda diz o seguinte, eu quero toda mais clarinha. Ele vai colocar G35 em todo o carro. Mas aí é que está. Você já deve ter observado que na película, lá no vidro, e isso é uma exigência da legislação de trânsito, você tem que ter a chancela. Chancela é um círculozinho, uma circunferênciazinha, na verdade, e dentro dessa circunferência nós temos aí o valor da transparência, tem que ter, no caso 70%, tem que ter 70%, e tem mais alguns dados também. Normalmente tem o nome do lojista, da loja que está te vendendo, e se for um instalador autônomo, às vezes tem até um nome de fantasia do instalador, né? Aí o que acontece? Essa chancela, o consumidor, ele, quando deixa o carro para instalar, ele deixa o carro e vai embora. Quando está pronto, ele vem e pega. E ele vê aquela chancela no vidro. Aí ele diz, ah, tá tudo dentro da norma de trânsito. Olha aqui, a chancela está marcando 70%. Ocorre, pessoal, que a chancela é colocada pelo instalador na hora da instalação. E aí cabe mais uma explicação. A chancela, nós temos a chancela que ela é alto relevo, essa é a mais antiga, e ela tem um problema, pessoal. A chancela de alto relevo, ela com o tempo ela fica umas bolhazinhas ali na chancela e pode até fazer com que isso filme realmente ali nas áreas vizinhas da chancela passe a descolar. Aí nós temos a chancela que a gente chama de carimbo, é a chancela que ela é feita com grafite, é um carimbo de grafite que vai carimbado ali na película e realmente fica fixado na película. E também é para ser aceito pela legislação de trânsito, que exige que não seja um adesivo que possa ser retirado da película. Tem que ser fixado na película. E nós temos o adesivo que é proibido. Então tem essas três maneiras de fazer a chancela. Então a chancela, eu vou mostrar para vocês isso aí no vidro do carro depois. Então o que acontece? A chancela, o instalador coloca na hora que faz a instalação. Muitas vezes ele recorta ali a película no vidro do teu carro e imediatamente ele vai lá e carimba, se for no caso a carimba feito com grafite, ele carimba ali aquele valor é a que fica mais visível
Porque uma outra exigência da legislação de trânsito é que essa chancela fique visível. E a chancela que é de relevo, é uma pressão que é dada ali no insufilme. Quando o equipamento da loja ou do instalador vai ficando já um pouco mais de idade, aquele equipamento não consegue mais fazer aquele relevo tão bem feito. Também a força que o aplicador coloca. Então, muitas vezes, essa chancela ela não fica tão visível, né? Então, ela também não é o ideal. E existem alguns agentes, talvez ainda existam alguns agentes, digamos assim, que eles pensam que só é aceita a chancela de relevo. Mas, segundo o texto lá, né, vocês podem pesquisar, não vou colocar aqui para o vídeo não se estender muito. Ainda tem a segunda parte dele, que é mostrando com o equipamento aqui lá no vidro do carro. Então, o que acontece? Essa do relevo, ela não fica muito boa. Então, o ideal seria que fosse instalado a do carimbo, tá? É aceita porque fica na película, não é adesivo, certo? E ela fica mais visível. Continuando, já que o instalador coloca isso na hora que ele vai instalar, ele não vem na película. Nada impede, é o que acontece na prática. Ele vai e instala uma película G35 aqui na frente, onde é 35% de visibilidade. Ele coloca a chancela de 70%. Então você foi enganado. Você não está sabendo disso. Você foi enganado. Aí você está viajando, normalmente não acontece nada, né? Principalmente aqui no Nordeste, a gente não ouve falar muito de que houve uma fiscalização de trânsito e foi mandado retirar toda a película do carro, o carro foi multado ou foi rebocado. Não se ouve falar nisso. É muito raro, tá? Mas isso acontece raramente, mas acontece. Então, você está viajando ali no teu carro, aí você tem uma blitz, ou então tem, no caso de uma viagem, realmente tem ali a polícia rodoviária, e você é parado. E eles têm o luxímetro, eles têm um equipamento para medir a transmitância luminosa da tua película. O que é que vai acontecer, pessoal? Ele pode até te liberar, né? Mas o correto, o que é que ele vai fazer? Ele vai lavrar ali a multa para você. Independente de você retirar uma película, você será multado. Agora, você foi multado. E agora? Você, se conseguir retirar a película, você segue viagem. Se você não conseguir retirar a película, então o carro fica retido e você não segue viagem. Quando a película foi recém-instalada, poucos dias ou até meses, você ainda consegue retirar a película. Com muito trabalho, mas você consegue retirar. E aí teu carro está liberado, você leva a multa, mas você segue viagem. Quando a película tem muitos anos já, a película na hora de tirar, ela sai os pedaços, ela esfarela, né? Literalmente. Fica um pó ali que vai jogar em cima do seu carro fechado com ar-condicionado, sua família em viagem. Pense na situação. Então, pensando nessa situação, que é um caso que ocorre, não tão frequente, mas ocorre, tá? Se acontecesse mais frequentemente, então esse vídeo que eu estou fazendo já teria sido feito por outra pessoa. Já teria sido feito até mostrando a situação que a pessoa estaria passando. Mas como é uma coisa relativamente rara de acontecer, por quê? Porque o policial ou o agente de trânsito, ele tem que ter o equipamento homologado, não é esse. Esse é um equipamento baratinho, de baixíssimo custo. Mas o equipamento do agente de trânsito ou do policial rodoviário, ele tem que ser homologado pelo Inmetro, né? E ele tem que estar calibrado e, ou seja, não é todo agente de trânsito, nem é todo posto da polícia rodoviária que tem o equipamento. Mas ele baixou muito de custo, pessoal. Atualmente ele também não está mais tão caro. Para o governo, né, não é tão difícil assim adquirir esses equipamentos. Então existe a possibilidade de aumentar essa fiscalização. Como é que nós, consumidores, vamos ficar diante disso? Então, esse vídeo, o primeiro intuito dele é esse, é mostrar que nós estamos sendo enganados. Muitas vezes, pessoal, não é o lojista ou o instalador.
ele não está sabendo, ele já aprendeu aquilo ali com o distribuidor. Ele é um cara que aprendeu na prática, normalmente não estudou, ou mesmo, esse não é um assunto tão divulgado. Tanto que eu resolvi fazer esse vídeo. Nesse caso, o instalador, muitas vezes, ele chega e fala para você, nós temos a mais clarinha, a média e a escura. Nem ele sabe, porque o lojista, muitas vezes o distribuidor, diz para ele, olha, nós só temos a 70% essa daqui, a G35. E diz para ele que G35 é um código. Tá, mas 35 é o 35% de transparência. Mas acontece uma coisa e tentam... eu sei que muitos instaladores, eles pensam, não, peraí, G35 significa que é 100 menos 35 é 65%. Eu já ouvi isso de instalador, certo? Mas não é, pessoal. Você faça uma pesquisa na internet aí que você vai ver. O G35 é 35% de transparência. O G70 é 70% de transparência. E aí, eu vou provar isso para vocês com esse equipamentozinho aqui, né? Então, o primeiro intuito é esse. Se você chegar numa loja e você já está sabendo disso porque você assistiu o meu vídeo, então você já está sabendo disso. Você chega na loja e diz, não, o G70 é muito claro, eu não estou nem aí para a legislação de trânsito. Eu quero colocar o escuro. Coloca aí o G20, o G5, o G35, eu me responsabilizo. Então não é culpa do lojista, não é culpa do instalador, não é culpa do distribuidor. Porém, se você chega na loja e você diz, eu quero permitido por lei, e o cara te diz que o G35 é 70%, você está sendo enganado. Então esse vídeo é para que você não seja enganado. É o intuito principal desse vídeo. Então vamos aqui. Esse é um equipamentozinho muito barato, muito simples. Eu estou aqui com um saco transparente. Não quer dizer que seja 100% transparência. Pode ser ou não. Tá? A gente coloca aqui como se fosse no vidro do carro. Depois eu vou colocar no vidro do carro. Eu vou chegar até mais perto para ver se tem como a câmera mostrar. Agora eu ligo o equipamento. E aonde eu tenho VLT, tá assim aparecendo 100%. É um plástico transparente, né? Então aqui eu tenho 100% de transparência. Agora eu vou retirar aqui. Vou vir aqui com esse mousepad. Ele é preto, né? Vamos ver aqui qual vai ser o valor que ele vai dar, né? Deixa eu desligar aqui e ligar novamente. Então ele está dando 0%. Aqui é o VLT, ele está dando 0%. Por quê? Porque totalmente, né, não está tendo transparência. Eu vou retirar agora. Ele agora está medindo o ar, né? Deixa ele acabar aí. Na verdade eu vou desligar e ligar novamente. Ele fez o cálculo, pronto. Então aqui eu tenho o ar, né? Não tem nenhuma barreira para transparência. Eu tenho aqui nesse equipamento o VLT, que é a transparência, é a transmitância luminosa. Aqui eu tenho os raios ultravioleta, está barrando 0%, né? Não tem nenhuma película aqui. E eu tenho aqui os raios infravermelhos. Tá? Esses raios infravermelhos são muito responsáveis pelo calor que vai ficar dentro do carro. Aqui é a proteção, né? Te proteger contra câncer de pele, proteger o teu painel do carro de desgaste prematuro, certo? E novamente aqui a transmitância luminosa, a transparência da película, certo, pessoal? Então esse equipamento nós vamos utilizar no vidro do carro que tem um insufilme e vou fazer essa prova para vocês de que os valores que são vendidos para a gente nem sempre são os valores ok, certo? Então, pessoal, vou pausar o vídeo e depois que eu mostro o outro vídeo onde eu vou mostrar a película lá no vidro do carro, eu retorno aqui. Então, pessoal, estou só tampando aqui o nome da empresa
mas essa é uma chancela em relevo, certo? Veja que ela não fica nem muito bem visível e ela foi bem aplicada, certo? E como eu falei para vocês, né? Esse tá dando reflexo aqui, mas esse Insufilme, essa película automotiva, ela é G35, tá? Vocês viram que a chancela ela é 75%. É o que eu tinha falado para vocês. E essa daqui, ela é uma película também G35. E você veja que aqui ela está correta. Aqui eu mostro o nome da empresa que instalou, que ela está correta. Ela é G35, ela está com o carimbo de 28%. É carimbado na própria película. Ou seja, não é adesivo. Quando é adesivo não é permitido por lei. E olha como fica muito visível. No caso, o que é que está dizendo aqui os 28%? Está dizendo que a película é no mínimo 28% de transparência. Se ela tem 35% de transparência, na verdade nem chega ao 35%. Eu vou medir para vocês aí do outro lado do carro agora para mostrar. Vou dar pausa aqui no vídeo. Então, pessoal, continuando aqui, esse eu pego aqui, ó. Essa película é uma película nanocerâmica G35. Aqui o medidor está mostrando na VLT que é a transparência 32,9, 33%, né, arredondando, 33% de transmitância luminosa. O VR, a proteção que ele dá para os raios ultravioleta, 99,2%. E a proteção contra o infravermelho, 96,3%. Aqui eu estou na película que era para ser a G35, né? Ela é a G35, na verdade, né? Ela era para ser a G70, porque ela está no vidro lateral dianteiro, certo? Então aqui eu vou ter que trocar essa película, ela não está conforme a lei, conforme a legislação de trânsito. Deixa eu passar agora para a película do vidro traseiro. Então, pessoal, aqui eu estou no vidro traseiro e você pode observar, é uma G35 também, só que aqui a chancela está correta, tá com a chancela, né, é o carimbo de 28%. Se ele está dando uma transmitância luminosa de 32,4%, proteção ultravioleta 92,2% e proteção infravermelho 96,7%, então a película, além de estar correta dentro da norma de trânsito, ainda está protegendo, né? Então, pessoal, estou com um Citroën C4 aqui do meu amigo, aonde a gente vê aqui, eu não quero mostrar o nome da loja, 70%, certo? Então, pessoal, aqui eu coloquei aqui o medidor de transmitância luminosa. E apesar de já estar à noite, mas dá para ver aqui, ó, 21,3% de transmitância luminosa. A proteção de ultravioleta 99,5%. E a proteção do infravermelho 88,3%, certo? Então, a gente vê aqui que o selo é colocado o valor que a pessoa quiser, né? E essa película aqui é a G20. Ela está ela tá passando 21%, então ela é a G20. Então, pessoal, voltando aqui, vocês viram aí no vídeo, né, no carro. Mas aí vem a questão. Esse equipamentozinho, uma instalação da marca líder aí de Insufilme hoje o mais importante, que seria o nanocerâmica, uma instalação já é o preço de um equipamentozinho desse, tão barato que ele é, se você comprar direto da China.
tá? Toda loja deveria ter um equipamento desse, por respeito ao seu cliente, tá? Quando esse equipamento custava não sei quantos R$ 1.000, tudo bem, eu ficaria até calado. Mas o preço que custa um equipamentozinho desse hoje, toda loja deveria ter, tá? Eu não digo o consumidor, né? Ele não trabalha com isso. Mas a loja, sim, seria uma obrigação do lojista, do instalador, ter um equipamento desse. Novamente, eu vou repetir, mas eu acho importantíssimo, tá? Por que que isso acontece? É uma questão de demanda. Se o lojista não tem a demanda do G70, e era para ter porque a lei exige, mas simplesmente ou por desconhecimento, é uma questão cultural das lojas aqui em Fortaleza, pelo menos, de muitas delas, eu não vou dizer todas, mas muitas, né? Que eles só falam, inclusive concessionária, né? Que aconteceu comigo. Então você vê, ele só fala que tem a mais clarinha, a média escura, mais clarinha G35, média G20, escura G5. Cadê a legislação de trânsito? Está na outra figura. Cadê a legislação de trânsito, onde exige que os vidros laterais dianteiros e o para-brisa tem que ser 70%, se o lojista não tem esse insufilme para te fornecer? E o fornecedor da marca mais importante, a mais vendida, de nanocerâmica, diz que não tem porque não tem demanda. Então ele não vai pedir, ele só tem esses três: G5, G20, G35. Não é isso? Então é um problema de demanda, tá? Mas que fosse dito a verdade ao consumidor, ele não fosse enganado. Agora, se é um problema de demanda, tá? Ainda tem duas questões. A primeira questão: você consumidor, você sabendo que o 70% é o que a legislação exige, você quer levar uma multa? Pode ser raro, mas pode dar. Você quer andar em dia com a legislação de trânsito. E aí você vai mandar instalar a G70, que é a mais clarinha, realmente a mais clarinha, permitida por lei, ou você vai instalar a mais clarinha aqui, entre aspas, que o instalador te diz, e na verdade é G35. Você está sendo enganado. E aí, se você insistir com o lojista como eu fiz, meu amigo, insistir com ele, ele foi atrás. Ele entendeu todo esse processo, já tinha um conhecimento, tem um conhecimento maior do que eu em relação ao assunto. Ele foi atrás e o distribuidor disse para ele: não, nós não temos, nem vamos ter, porque não tem demanda. Ou seja, toda uma população, todos os carros da cidade, entre aspas, todos os carros, né, mas digamos aí a grande maioria, vai ficar com infração de trânsito, podendo receber uma infração de trânsito, podendo ter seu carro retido, caso não consiga tirar o insufilme após alguns anos que foi instalado. E aí vem a última questão que eu tenho que tratar com vocês. É que, será que precisa realmente ser 70%? Pela legislação, precisa. Isso aí não tem o que falar. Mas essa legislação já até mudou. O para-brisa, ele era na anterior, ele era 75%. Mas 75% é quase que transparente. E outra questão, o próprio para-brisa do carro já tem uma transparência menor do que 100%. Ele pode ter uma transparência justamente a partir de 75%. Então, muitas vezes, quando você instalava um insufilme de 75%, com a transparência do para-brisa, você já tinha ali um valor inferior a 75%. Então, por isso que foi revista essa situação e baixaram para 70%. Então, pessoal, eu acho que o para-brisa, na minha opinião, agora é uma opinião pessoal, não é a legislação. O para-brisa, tudo bem, poderia ficar até 70%. Mas os vidros laterais, ali dianteiros, poderia ser revisto para 50%, por exemplo.
ou até mesmo os 35%. Não é isso? Que é o que é utilizado na prática, mas no lugar do selo de 35%, é um selo de 70%. Se passar por uma polícia rodoviária sem o equipamento, e eu acho pelo preço, né? Eu acredito que daqui a pouco todos eles vão ter, né? É uma questão de tempo. Mas se não tiver equipamento, ele não pode dizer que o selo está errado. Então ele vai ter que deixar passar. Mas se ele tiver equipamento, que bronca que vai ser para o motorista, o proprietário do carro e a sua família que vão estar em viagem nessa situação. Não é isso, pessoal? Então eu acho que a legislação de trânsito deveria ser revista em relação à transparência dos vidros laterais dianteiros, pelo menos, tá? E da coluna B para trás já foi liberado qualquer valor. Pronto, aí não se discute mais. Aí vai da preferência do condutor. A minha preferência é realmente o de 35%. Porque se colocar o 50%, né, se colocar o G20, que é 20% de transparência, fica muito escuro e atrapalha até as manobras do carro, mesmo que tenha câmera de ré e tudo. Certo? Então, a minha opinião pessoal em relação à transparência, 35% estaria um bom valor. Né? Os vidros laterais dianteiros 35% ou 50%, e o para-brisa tudo bem que fosse o G70, 70%. Mas a legislação não diz isso. A legislação diz da coluna B para trás, livre. Da coluna B para frente, G70, 70%. Ok, pessoal? Eu espero que tenha esclarecido. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode deixar na descrição do vídeo. Agradeço a todos por terem assistido o vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.